Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai a Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a quinta-feira da 7ª semana da Páscoa. O Evangelho de São João nos diz: naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos o diálogo de Jesus com o Pai, sua oração, onde pede por aqueles que vão crer na palavra. Mas quem é a palavra por excelência? Recordemos por uma vez mais, o próprio Jesus. Ele é a palavra por excelência, onde todos vão crer, e crendo nele chegarão ao Pai. Então Jesus pede por aqueles que nas gerações futuras acolheriam como eu e você, como cada um de nós. E o que pede ainda Jesus? Para que sejamos um com o Pai e o Filho. E assim, reconhecendo que o Pai o enviou e o amou, Ele também envia e ama cada um de nós. Ora, esta unidade que acontece também em nossas vidas, recordemos como é. Não é um simples fato de estarmos unidos ao Pai, mas de sermos a habitação, como falamos ainda alguns dias atrás, da Santíssima Trindade, onde com a vida nos unimos de forma plena à vida divina. Por conta disso, o Senhor assim se une a nós. E depois segue mais adiante o Evangelho, pedindo ao Pai que conheçam o nome e que tornem assim mais conhecido. Conheçam o nome, conheçam a autoridade e tornem a autoridade de Deus conhecida por todos. Mais uma vez, pela vida, pela intimidade, pela união com o Pai. Assim, irmãos e irmãs, temos buscado esta verdadeira intimidade com o Pai, onde o Pai tem autoridade sobre nós e também, por conta disso, nós mostramos a autoridade do Pai a todos. O Salmo 15:16, mais uma vez, nos diz: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Realmente nos refugiamos no Senhor, nos colocamos sob sua proteção,
ao viver aquilo que Ele nos pede, ou fugimos deste verdadeiro refúgio. Por fim, o livro de Atos, que nos diz, naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou ao conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? O conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Vemos São Paulo que não arrumou o conflito somente por arrumar, poderíamos assim pensar, mas falou uma verdade. O motivo do seu julgamento era a fé na ressurreição. Fé no Cristo ressuscitado. Por conta disso, Paulo foi julgado. Paulo foi, assim, em certo modo condenado pelos saduceus. Mas isso interveio para que impedissem que ocorresse o seu julgamento no momento indevido e pudesse testemunhar o nome do Senhor a Roma. E assim o fez. O Senhor o chamou para ir mais longe e lá derramar seu sangue por amor a Cristo e o Evangelho. Nós também temos dado nosso sangue, a nossa vida por amor a Jesus e seu Evangelho. Temos permanecido fiéis, mesmo diante de tantas dificuldades, perseguições, tribulações, ou tememos. E assim não anunciamos conforme o Senhor nos pede. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor Deus nos pede, nos ensina, para que possamos viver de certa forma, plenamente, esta união com o Pai, esta união com a vida eternitária, para que, sendo um com o Senhor, possamos nos entregar e abandonar a vida de santidade verdadeiramente e chegar um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.